Fala, meus nobres, Wendel Kestler aqui. Nesse vídeo eu vou fazer a continuação da aula passada. Se você não assistiu, ativa o card aí para você assistir a aula que eu estou ensinando a você programar uma rotinazinha utilizando o Mathcad, né? Nessa rotina aí vai de brinde para você uma rotina de programação de dimensionamento de sapatas rígidas isoladas com a atuação de momento. E a terceira parte agora, que é o próximo vídeo, eu vou ensinar você a fazer as verificações de esforço de cisalhamento, dispensa de armadura de cisalhamento e que é cisalhamento, isso tudo uma coisa só, e a verificação da aderência, tá, pessoal? Então, se liga aí no canal, acompanha aí, valeu, até mais, aproveita a aula aí, um abraço. Então, pessoal, como eu falei aí, né, vamos para a segunda parte do vídeo. Nessa parte aqui eu vou resolver os esforços de tração e fazer o dimensionamento, né. Se você não assistiu a primeira parte do vídeo aí, que é um pouco mais longa, porque eu vou dar mais uma geral assim do programa, etc e tal, você vai no card aí, né, e assiste lá essa aula. Então vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos dar uma revisada, né. Na primeira aula eu inseri aqui os parâmetros de entrada iniciais, e aí fiz todo o dimensionamento geotécnico, começando com o dimensionamento da área mínima. Encontrei os lados da sapata, daqui atribuí valores conhecidos que eu quero que sejam executadas a minha sapata, né, com esses valores aqui. Descobri a área efetiva, certo? Verifiquei a área de atuação da força normal, deu ok aí na verificação, né, que foi uma programaçãozinha que eu fiz aqui. O módulo de resistência flexão, que depende única e exclusivamente das características geométricas dessa mesma sapata, né. Tensão máxima de compressão que essa sapata pode ter, que vai atuar nessa sapata aí, né. E aí fiz a verificação em relação à tensão admissível do solo, deu tudo ok também aqui, para as duas tensões, em X e Y, e eu vou determinar a altura da sapata. Lembrando que esse exemplo aqui tem a atuação de momento fletor nos dois sentidos, tá? Aí você pode dizer, tá, Wendy, mas você fez um exemplo muito simples, colocou o momento em Y igual a zero. É só você mudar lá, cara. Se você mudar aqui, ó, vir aqui, ó, agora aqui, ó, momento Y. Ah, não quero que seja zero mais não, eu quero que seja 20. Você vai mudar aqui, ó, perceba que todos os cálculos para frente que tem essa variável de momento, que a gente não chegou ainda, né? Vamos calcular o momento ainda. Eles vão dar tudo ok. Aqui a gente só fez coisa que dependia realmente. Ah, não, ó, tensão de compressão máxima aqui em Y, quando eu mudei para 20, ele foi para 173. Antes estava quanto? Vamos ver quanto é que estava antes. Com zero. Quando eu fui para 20, ele foi para 173. Antes ele ficou com... que vai atualizar o valor, opa, calma, 165, então percebam que aumentou um pouco aí, né, esse dado. Então o bom da planilha é isso, que você depois vai trocar aqueles dados lá, você vai pegar aí do seu software os dados, os parâmetros lá que vem de fora para conferir no seu dimensionamento de sapata, né. Então vamos lá, vamos dar continuidade, calculei a altura útil, né. Fiz lá todas as conferências de norma, decidi que minha altura útil seria de 70 centímetros, com mais 5 centímetros de concreto magro, que daria uma altura total de 75 aí, tudo calculado também, né? Então agora vamos para o item 2.0, que seria os esforços de tração, certo? Os esforços de tração, opa, calma, 2.0, esforços de tração. Certo? Os esforços de tração aí, eu vou deixar aqui em negrito, vamos colocar o 2.1, e vamos colocar os esforços paralelo ao eixo X. Pode ser, você pode botar paralelo ou em torno, tá, pessoal? No exemplo passado lá, que eu ensino a operar a rotina apenas, eu coloquei em torno do eixo X. Mas contanto que você saiba que esse valor aqui de TX final, você vai utilizar lá para saber as armaduras no sentido X, dá tudo certo. Então eu botei paralelo aqui porque fica mais fácil. Então vamos lá, TX, T maiúsculo, X minúsculo, dois pontos para inserir a definição, né? TX é definido como FZ que multiplica BA, que foi a área, aliás, que foi a dimensão mínima da sapata que eu determinei lá, né? Menos Bzinho, que é a dimensão mínima do pilar. Tudo isso, percebam que se eu alternar aqui no barra de espaço, ó, ele vai alternar entre as equações. Não vai fazer muita diferença, mas ela fica melhor organizada aí, né? Então vamos dividir por 8, 8 o quê? DA, que seria a altura útil lá
da sapata, desconsiderando o magro, já que não tem função estrutural, né? Para saber se esses esforços de tração aí vão estar tranquilos. Então vamos ver quanto é que vai dar o nosso TX. Vou botar um igual ao normal, deu 353.214. O quê? Os dados aqui, certo, estão preparados para kN. Então vamos botar, isso aqui é o resultado de tração exercida no eixo X. Para a gente não se confundir depois, né? Tração exercida no eixo X. E aqui eu vou grifar ele em vermelho, propriedades, ativo aqui, escolho a cor vermelho, o vermelho meio fosco para não ofuscar aí, né? Então 2.2 esforços de tração paralelo ao eixo Y. Então, esforço de tração paralelo ao eixo Y, analogamente a gente tem TY definido com 2 pontos, né? FZ que multiplica LA, que é o maior lado da sapata, menos L, que é o maior lado do pilar, tudo isso aqui dividido por 8DA. Isso aqui é da fórmula, tá, pessoal? As fórmulas da norma mesmo. Então, TY vai ser igual ao normal, puxou igual ao normal. Deu a mesma coisa aí, né? Porque a nossa sapata está proporcional aí. As dimensões de lado da sapata e lado do pilar estão proporcionais. Isso aqui é em kN e é a tração exercida no eixo X, Y, aliás, no eixo Y. Então vamos deixar em negrito aqui, vamos grifar aqui em vermelho novamente. Vamos lá, vamos continuar aquele processinho, tá, pessoal? Vamos agora calcular a área de aço na sapata. Isso aqui é muito interessante, a gente vai utilizar esses dados dos esforços para saber efetivamente qual é a área de aço que a gente vai ter que ter no eixo X e no eixo Y. E depois fazer a distribuição desse aço. Então vamos lá, a área de aço da sapata, certo? Vou colocar em negrito aqui mais uma vez, 3.1. Percebam que é muito simples mexer no MathCAD, né? Depois você pega a prática aí e dá tudo certo. Área de aço, Então vamos lá, primeiro eu vou calcular uma área de aço mínimo recomendada por norma, tá? Área de aço mínimo. Então a área de aço mínimo seria AS mínimo em X. O AS mínimo em X é 0.0015, né, que é 15% lá que a gente tem daquele parâmetro de norma lá, né? Eu esqueci o item aqui, não me recordo o item, mas se vocês procurarem na norma, vai ter essa fórmula aí, que é 15% o maior lado, o lado paralelo a X na sapata, que é o lado da base, tá, pessoal? A sapata está em pé, vezes H, que é a altura total. Então, a área de aço mínimo vai depender desses critérios aí, a área de aço mínimo em X, né? Que deu 27. Mas 27 o quê? Esses dados aqui, certo? Eles estão todos programados para dar em centímetro quadrado. Vamos ver agora quanto é que seria a área de aço mínima em Y. A área de aço mínima em Y, vamos definir, porque a gente quer calculo, né? 0.0015 vezes o maior lado da sapata vezes a altura, H. Então, a área de aço mínimo em Y vai ser igual a 28.668, que está muito próximo aí, né, de 27 centímetros quadrados. Então, esses dois itens aqui são parâmetros de saída. Vamos novamente aqui grifar eles em vermelho. Vamos lá. Agora vamos calcular. Isso aqui é a área de aço mínima, certo? Minha área de aço que eu tenho que utilizar, mesmo que a minha área de aço calculada necessária para vencer os esforços de tração, tanto no eixo X, que é esse eixozinho aqui, quanto no eixo Y, que é esse eixozinho aqui, ele não pode ser menor do que isso. Se der menor no cálculo, eu vou ter que usar a área de aço mínima aí por questão de segurança, né? Então vamos lá. 3.2. Vamos botar área de aço em X. Então eu uso lá, área de aço em X, quem é? Vai ser 1.61, que é novamente da fórmula, vezes o esforço de tração em X, que eu já calculei lá, dividido pelo FYK, que é a resistência característica do aço que eu estou utilizando, que é um aço de 500 MPa, né? Isso que dá 50 kN por metro quadrado. Vamos só conferir esse valor aqui, né? Então aqui eu já inseri aqui, ó, FYK, 50 kN por centímetro quadrado, tá, pessoal? Corrigindo aí, eu acho que eu falei metro. Mas vamos lá. Essas unidades aí, elas são bem confusas, por isso que é muito interessante que a gente anote. Então, vamos lá. A área de aço em X, eu vou dar um igual normal aqui, vai ser de 11.373. Opa,
deu menor do que a área de aço mínima em X. Então, tem que usar a mínima recomendada por norma, tá, pessoal? Pela questão da área, pela toda a questão de volume de concreto que tem. A gente sabe que o concreto é um material frágil, né? Então, sempre que tiver uma área de concreto, um volume de concreto, precisa ter esse aço correspondente para poder impedir que esse concreto cause fissuras e tudo mais, né? Então, vamos lá. Área de aço total na direção de X. Por que eu coloquei total, pessoal? Porque aqui eu ainda vou fazer a divisão dessa área de aço em relação às dimensões e o espaçamento, né? Então, vamos só fazer aqui as grifadas e tudo mais, né? Então, vamos lá. A área de aço em X deu isso aí. Vamos ver agora a 3.3, área de aço em Y. A área de aço em Y, analogamente, ASY é igual a 1.61, que é da norma, novamente, TX, que multiplica TX, dividido por FYK. Então, a área de aço em Y vai dar alguma coisa aproximada a isso aí que deu, né? Deu a mesma coisa aí, porque é proporcional, né? Então, vamos lá. Esse aqui é outro parâmetro de saída. Vamos colocar aqui em vermelhinho. E aqui, vou copiar isso aqui que eu já digitei. E agora eu vou editar a direção de Y. Então, é isso aí. Vamos lá. Agora que eu calculei a área de aço, eu vou fazer uma programaçãozinha aqui que vai facilitar a área de aço adotada em X daquela mesma forma, tá, pessoal? Com headline lá, que vai facilitar para eu saber qual que seria a área de aço que vai ter que ser utilizada. Se ele vai ser a de X aqui calculada pela fórmula da norma, ou se vai ser a área de aço mínima também calculada pela fórmula da norma, tá, pessoal? Então, como é que eu faço essa programaçãozinha aí? Muito simples. Eu boto a SX, defino ela aqui como valor, venho em programação, coloco um headline, vou para cima e eu quero que apareça. Vai utilizar quem? Eu quero que apareça que vai utilizar a SX. Eu não vou botar em aspas, tá, pessoal? Porque eu quero que ele adote esse valor aí. Então, vocês vão ver. Depois eu vou chamar aqui ASAX, vou dar um igual normal. Ó, ele não pegou porque não está definida a variável. Mas eu quero que ele retorne esse valor para mim. Então, ele vai ser igual a ASX, que seria esse valor aqui que eu calculei, que é de 11.373, que não vai ser esse caso, né? Porque a gente já sabe que 11.373, aliás, é menor do que 27, então ele vai adotar a S mínimo de X. Então, vamos lá. Quem é que vai ser a área de aço adotada? Vai ser a ASX, se, if, né? Programação if, ASX maior, boolean, maior do que AS mínimo. AS mínimo em X. É isso mesmo, pessoal? AS mínimo em X, é isso mesmo. E ele vai ser AS mínimo em X, se ASX, né? Otherwise. Posso botar aqui se for o contrário. Então, eu posso botar otherwise. Então, quem é que vai ser a ASX aqui? A ASX vai ser 27, que é a S mínimo de X. Então, como eu disse aí, 27, vamos anotar a unidade aqui para não se atrapalhar, centímetros quadrados. Vamos dar uma grifada aqui, né, de vermelho. Então, é só isso aí. O processo é bem repetitivo, mas você só faz a primeira vez, depois vai ficar tudo tranquilo. Então, vamos lá. ASA de Y, que é a área de aço adotada em Y, vai ser igual a quem? É de line novamente, então vou seguir a mesma programação. Então, vai ser ASY, if, ASY, ASY, só um minuto. Se a ASY for maior, aliás, do que a AS mínimo de Y. Então, como eu sei que não é, desculpa aqui, só AS mínimo de Y. Como eu sei que já não é maior, eu sei que ele vai selecionar AS mínimo, né? Então, vai ser AS mínimo de Y, otherwise, que é a outra condição. Então, ASA de Y, no caso, que seria o AS, a área de aço adotada para Y, vai ser de 28.688, que é o valor lá, que é o mínimo de norma, né? Que é adotado pelo mínimo de norma. O que? Centímetros quadrados. Então, vamos lá, centímetros quadrados. Centralizar um pouquinho mais aqui. Então, vamos lá. Agora, a gente vem para a parte mais interessante, que é a parte do detalhamento das armaduras, tá? Então, vamos lá. Detalhamento das armaduras. Vou até grifar aqui. Essa parte é uma parte bem importante. Então, vamos lá. 4.1. Armaduras em X, que seria paralela ao eixo X, né? Vamos lá. Agora, vamos entender isso aqui, certo? Eu vou fazer e depois eu vou dar uma explicadazinha para que a gente entenda melhor.
Eu primeiro tenho que calcular o espaço disponível. Então, eu vou utilizar a variável S para definir espaço, certo? Então, eu vou botar espaço disponível em X. O espaço disponível em X se é paralelo ao eixo X, eu tenho que quantificar o lado maior, não é isso? O lado LA, porque essa armadura ela vai ficar longitudinal no eixo X. Então, ela vai estar assim, ó. Uma barrinha aqui, outra barrinha aqui, outra barrinha aqui, outra barrinha aqui, outra barrinha aqui. Então, ela vai ser distribuída ao longo do espaço LA. Então, para saber o espaço que eu tenho, que eu posso utilizar para distribuir essa armadura, eu tenho que usar LA, que é o maior lado da sapata. E para critério de cálculo aqui, eu boto menos 10, porque eu vou considerar que eu estou deixando o espaço de 5 centímetros de cada lado para o cobrimento, certo, pessoal? Então, vamos ver o número de barras que eu vou utilizar em X. O número de barras que eu vou utilizar em X é igual a o espaço disponível em X dividido por 10 mais 1, porque eu estou colocando uma barra lá no começo. Então, por que eu dividi por 10? Porque eu vou calcular de novo, eu vou calcular novamente essa quantidade de barras, que vai ser a quantidade de barras efetiva. Mas aqui eu estou colocando por 10 só para chegar no resultado para critério de cálculo. Quanto é que vai ser essa minha quantidade de barras? 25,5. Eu não tenho como utilizar uma quantidade de barras de 25,5, né? Eu uso 24, eu uso 26. Na verdade, eu vou usar 24, né? Quantidade de barras calculadas. Calculada, né? Que foi só a quantidade que eu consegui calcular aí. Então, aqui também é um parâmetro de saída, mas também, se eu quiser, eu não coloco. Então, vamos lá. Vamos colocar agora, vamos ver agora quanto é a área de aço calculada de cada barra, aliás, em X, né? Então, a área de aço de cada barra em X vai ser a área de aço total adotada em X dividido pelo número de barras. Então, se eu tenho uma área de aço total em X de 27 centímetros quadrados e eu estou usando 25,5 barras, quanto de área de aço eu vou precisar ter em cada barra? Não é isso? Então, vamos lá. A área de aço de cada barra em X vai ser de 1,059. Com esse dado aqui, eu vou na minha tabelinha lá, né, pessoal, que vocês já devem ter visto aí, eu vou mostrar ela aqui, certo? A área de aço de cada, e escolho a minha barra que tem aí 1,059 centímetros quadrados de seção transversal. Então agora ficou mais fácil de entender, né? A jogadinha aí, o pulo do gato que eu dei. Toda a rotina aqui, certo? Isso aqui eu aprendi com meu professor na universidade, depois meu professor da pós-graduação. Todo mundo faz assim, a gente pega as equações. E aqui eu estou ensinando a você fazer e construir essa tabela, né? Então vamos lá. Então quanto é que seria a bitola que eu iria utilizar em X, né? Paralelo ao eixo X, para vencer esse dado aqui. Então entende que é uma definição, eu vou olhar a minha tabelinha e vou selecionar qual é a bitola que eu vou utilizar, qual é a bitola desejada que eu vou utilizar. Então vamos lá, vamos ver qual a bitola de aço comercial tem uma área de seção transversal de 1,059. Deixa eu puxar minha tabelinha aqui. Vamos lá, puxei minha tabelinha aqui, certo? Vou puxar aqui para vocês verem. Minha tabelinha, certo? Vamos lá, 1,09. Opa, eu não posso usar a bitola de 10 milímetros, porque ela tem 0,79 de área, de centímetros quadrados de área. Mas eu posso usar de 12,5. Ela passa um pouquinho, tá vendo? Tá 1,22, é um pouquinho maior do que 1,059, mas eu não posso utilizar de 10. Então, a próxima que eu tenho aí é realmente a de 12,5 milímetros. Então, eu vou utilizar de 12,5 milímetros. Coincidentemente aí, né, pessoal? Porque é também a bitola que eu vou utilizar no... Opa! Porque é também a bitola que eu vou utilizar no pilar. Não é isso? Então, deixa eu só organizar aqui. Pronto. Então, qual é a bitola que eu vou utilizar? 12,5 Q. Qual é a unidade? Milímetros. Isso aqui, ó, também é um parâmetro de entrada, tá, pessoal? Eu vou ter que inserir esse parâmetro aqui para que o programa entenda que eu estou utilizando uma bitola de 12,5 milímetros. Então, eu venho aqui e boto verde, certo? Então, de 12,5 milímetros. Qual é a área de aço agora, para eu poder calcular qual é a área de aço, o AS, da bitola que eu estou utilizando em X? AS da bitola que eu estou utilizando em X. A área de aço da bitola que eu estou utilizando em X é de 1,22, como a gente viu na tabela lá. O quê? Centímetros quadrados. Veja bem, isso aqui é a área de aço, por isso que eu tenho um azinho.
E aqui é a bitola. Então, a bitola é em milímetros, 12,5 milímetros, mas a área de aço é em centímetros quadrados. Entendido, pessoal? Certinho. Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Então, vamos lá. Agora, eu vou calcular o NX2, que seria o número de barras final, certo? Meu NX2 agora está definido como AS de AX, que foi a área de aço que eu adotei em X, dividido pela área de aço da bitola adotada. Então, a área de aço da bitola adotada em X. Então, quanto é que vai dar o número de barras aí? NX2A vai ser igual a quanto? Opa, não é A, porque A é o adotado. Então, vamos lá, calma. Esse aqui é o próximo. NX2 vai ser igual a quanto? NX2 vai ser igual a 22,131. Aqui é um parâmetro de saída, né? Para eu entender melhor depois, eu vou utilizar, pronto, 22 barras, né? Então, 22,1. Ah, Wendel, usa 23 barras. Ah, Wendel, usa 22, tanto faz. Eu usaria 22 barras, certo? Então, 22 barras. Então, quantidade aqui, ó. Quantidade de aço, de barras de aço, adotadas pelo projetista. Fui eu quem disse isso. Eu quem estou me responsabilizando que com 22 barras isso aí vai aguentar tranquilo o meu peso, certo? Então, isso aqui, novamente, o meu peso não. O peso que eu tenho lá, né? Isso aqui, novamente, é um parâmetro de entrada. Então, vamos lá. Então, agora, vamos calcular o espaço que a gente tem propriamente dito, né? Aquele espaço que eu calculei lá, aquela quantidade de espaço disponível, era só para poder começar a fazer os meus cálculos, né? Então, a quantidade de espaço disponível que eu tenho agora é espaço disponível em X, né? Porque eu estou calculando X, dividido por NX2A, que é a quantidade de barras que eu adotei, menos 1. Então, entendeu, pessoal? Que é um processo meio que um looping, né? Então, quanto é o espaço que eu tenho em X? O espaço que eu tenho em X é 11,667 centímetros. Então, eu tenho um espaço de 11,667 centímetros para colocar de cada barra. Então, vou selecionar aqui, é um vermelho parâmetro de saída. Então, quantidade, espaço total, né? Não, espaçamento no caso. Isso aqui é espaçamento entre as barras. Disponível. Espaçamento disponível, né? Entre as barras. Aí eu só, enfim, depois você ajeita. E quanto é o espaçamento agora? Porque isso aqui é tudo eu que vou, não sou eu que estou dimensionando, então sou eu que vou adotar. Então é espaço em X adotado. Eu adotei um espaço em X de 1 centímetro. Não poderia adotar 2, né, pessoal? Porque faltaria espaço. Então, mesmo que passe para 0,66 aqui na casa decimal, eu vou adotar um número menor, porque senão falta espaço. Como é eu que adoto esse valor, então é adotado pelo projetista. Então aqui, ó, espaçamento entre as barras adotado pelo projetista, certo? Vamos lá, vamos só dar uma agitada nisso aqui. Vou colocar um negritozão. Pronto, então são 11 o quê? Centímetros, certo? 11 centímetros. Pronto. Então, eu calculei aqui, eu tenho aqui os cálculos aqui, ó. Perceba que está tudo em verde. Eu tenho bitola, eu tenho a quantidade de bitola e eu tenho o espaçamento. Logo, eu tenho a nomenclatura dessa armação em X. Então, eu vou colocar aqui, eu vou até colocar com letra maiúscula. Vou colocar um 14. Então, eu tenho que em X, eu vou ter o quê? 22 barras, né, porque foi a quantidade de aço adotada, 22 FI, porque a nomenclatura é assim, barras de 12,5 milímetros, como a gente viu lá, né, 12,5 milímetros, tá vendo que tá tudo em verdinho aqui, já para você já ir pegando certo. Eu vou utilizar o vermelho não, eu vou utilizar o verde. Então, 22 barras de 12,5 milímetros, espaçadas, então, com 11 centímetros, espaçado de 1 centímetro. Então, isso aqui eu já consigo enxergar no meu detalhamento. Quando eu for fazer meu detalhamento lá no AutoCAD, no meu programazinho, desenho um quadradozinho com BA de 240 e LA de 255, né, com os quadradinhos, desenho lá minhas 22 barras de 12,5 milímetros e coloco 22 barras de 12,5 milímetros com 11 centímetros no meu projetinho lá. E aí tá feito, pessoal. Aqui é só sucesso, tá? Então, vamos lá. 4.2. Armadura em Y. Mesma coisa eu vou fazer. Então, no começo agora, para você pegar, então, quantidade disponível em Y, certo? Meu espaço disponível em Y. Novamente, se as barras estão distribuídas de forma vertical, o meu espaçamento que eu tenho, a quantidade de espaço disponível, está no sentido horizontal. Então, eu vou utilizar o menor lado da sapata, que é BA. BA, né? Que é o lado que eu adotei. Menos 10. Ok?
porque eu faço aquela aproximação lá, né? Então, quantas barras eu vou utilizar com esse espaço disponível em y? Dividido por 10 mais 1, certo? Vou ter uma quantidade de barras de NY de 24 barras. Então, se eu tenho 24 barras em Y aqui para um primeiro cálculo, né, que é a quantidade de barras adotada. Vamos lá, lembre-se disso, pessoal. Quanto é que eu tenho de AS para cada barra? Com esse AS total de Y que eu adotei, dividido pela quantidade de barras em Y. Então, cada barra, eu preciso ter um AS, cada barra paralela ao sentido Y, eu preciso ter um AS de 1.195. Opa, pessoal, vou utilizar a mesma bitola, né? Se você olhar lá aquela tabelinha, então a área de aço em cada barra no sentido de X, não vou botar no nome não, tá, pessoal? Mas vocês já estão sabendo aí. Vai ser de 1.195. Então, qual é a bitola que eu vou adotar para fazer minha distribuição em X? Vou definir com 2 pontos, tá? Porque é um valor que eu estou definindo. 12,5 milímetros. Se você olhar a tabela lá, vai ser uma bitola de 12,5 milímetros. Então, qual é a área de aço da seção transversal dessa bitola que eu vou botar em Y aí? Essa área de aço aí, ela tem 1,22 centímetros quadrados, como eu vejo lá na minha tabelinha, tá, pessoal? Essa tabelinha aí, você pode dar um Google aí e botar tabela de aço. Então, se por um acaso você não encontrar, fala comigo aí que eu desenrolo para você essa tabelinha aí. Ou então, tira um print da tela aí, enfim. O que vale é resolver, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos agora calcular o espaço, a quantidade de barras, né? O segundo cálculo para a quantidade de barras, que seria AS adotado em Y, né? Dividido pela área de aço de cada barra em Y. De cada barra não, área de aço total no caso, né? Então, a quantidade de barras que eu vou precisar ter em Y, quantidade 2, vai ser de 23,51 barras. Opa, eu posso utilizar 23,51 barras? Não, senão vai faltar espaço. Então, a quantidade Y2 de barras adotada vai ser igual a 23. Eu só posso utilizar até 23 barras. Então, quantidade de barras adotada pelo projetista. É isso aí. Então, só posso utilizar 23. Isso aqui eu vou botar verde, né? Para poder, depois que eu colocar lá a minha nomenclaturazinha de projeto, já ir logo nela. Área de aço aqui, aliás, a bitola do aço, 12,5, né? Então, vamos lá, propriedade. Tá um verdezinho aqui, pronto. Então, vamos lá, eu tenho 23 de 12,5. Com quanto de espaço? Então, vamos ver quanto é que sobrou de espaço para mim em Y. Espaço disponível em Y vai ser, espaçamento em Y, na verdade, vai ser quantidade de espaço disponível em Y, dividido por NY2A, menos 1, que foi a quantidade de barras que eu adotei para minha distribuição, né? Então, espaçamento disponível das barras em Y vai ser igual a 10,45. Ó, eu posso utilizar 10,45? Não, porque vai ficar muito difícil, né, pessoal? Então, eu vou criar uma nova variável aqui de espaçamento das barras em Y adotado pelo projetista, que é de 10 centímetros, porque senão, se for maior do que isso, falta espaço, né? E se for menor do que isso também, vai ser muito pouco. Então, vamos lá. Quantidade, espaçamento, na verdade, espaçamento entre barras que foi adotado pelo projetista. Então, adotado pelo projetista. Vamos lá. Então, o espaçamento aqui eu vou colocar em verde, novamente, para facilitar a questão lá da minha nomenclatura, né? Então, já calculei as minhas barras em Y, pessoal. Então, vamos lá. O dimensionamento das armaduras longitudinais é isso aí, eu vou fazer só isso. Então, vamos lá. Vou botar um 14 aqui, né? Para grifar, 16 não, 14. Eu vou colocar em Y, eu tenho quantas barras? 23 barras, então eu tenho 23 barras, 23 bitola de 12,5 milímetros, né? Você pode ver aqui, foi a mesma coisa. E é interessante que você sempre bote a mesma coisa, tá? Porque você vai, imagine a seguinte situação. Eu coloco em X uma barra de 12,5 e eu coloco em Y uma barra de 10. Porque se tivesse dado menor aí a área de aço, por exemplo, na hora de montar essa forma lá, veja o problema que vai dar. Vou colocar 22 barras em X aqui de 10 e 23 em Y. Mas quem é X, quem é Y, entendeu? Então, o negócio é facilitar a operação lá da execução, tá, pessoal? Com quantos centímetros de espaçamento? Com 10 centímetros. Então, isso aí, terminei a segunda parte de dimensionamento. Veja que a parte mais complicada é aquela parte lá de cima, né? Depois você
empurrou as variáveis dentro do programa, depois que o programa tem conhecimento do que é que vai fazer, que você, para calcular aqui os esforços e tudo mais, é tudo água, tudo leite, né, pessoal? Como eu costumava dizer. Então é isso aí, pessoal. A segunda parte do vídeo está ok, certo? Se você gostou, por favor, me ajuda aí com o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso aí. Até a próxima. Um abraço.